Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Uma explicação para a ilusão do terminador lunar. Quando a lua diurna está próxima do quarto minguante e o sol está nascendo, parecendo estar mais baixo do que a lua, temos a impressão de que não é o sol que ilumina a lua, porque a parte clara da lua parece ser a de cima. Veremos aqui uma provável explicação. É importante citar que eu já conhecia o problema, mas eu não li sobre a solução. Eu apenas já tinha certeza de que era um problema psicológico. Não é algo físico, real, que acontece com o Sol e a Lua. Ok? Então, considerem o que eu vou falar aqui como a minha opinião. Eu preferi fazer assim para que eu não fosse influenciado pela leitura da solução. Então essa é a minha ideia pura, tá? Sem nenhuma influência do que o sistema fala, ok? Então vamos lá. Vamos ver se vocês concordam comigo. A hipótese e o teste. É possível que a avaliação que fazemos do que significa acima e abaixo esteja relacionada com a posição do nosso corpo na Terra. No espaço, longe dos astros, a noção de acima e abaixo perde o sentido e nos obriga a pensar de um modo diferente. A ideia a ser analisada é fazer a mesma observação diurna com posições do corpo diferentes para provar que nossa opinião muda de um caso para outro. Minha sugestão é que sejam feitos testes logo após o nascer do Sol, 1 ou 2 dias antes do quarto minguante. Os testes serão uma dica importante de que o problema não está nos astros, mas em nossa mente, que se confunde ao analisar situações que estão fora do ambiente ao qual estamos acostumados. Qual astro está numa altitude maior? Essa aqui é a parte matemática. Quem não gosta de matemática pode pular, que não vai afetar a solução do problema. Vamos lá. Aqui está a Terra. O observador está ali, ó. Este aqui é o plano horizontal do observador. É o prolongamento do chão plano onde ele pisa. Tá? Vamos colocar a Lua no zênite daquele observador. Vamos marcar a altitude da Lua em relação a esse plano. Vamos chamar de H. Tá? O que nós queremos saber é quanto que o Sol tem que estar acima do horizonte para ele superar essa altitude H da Lua. Para isso, o que nós vamos fazer? É colocar o Sol à mesma altitude que a Lua está, H. Nós sabemos as distâncias aqui, fica fácil calcular isso. Então esse aqui seria o limite, seria a altitude do Sol igual à altitude da Lua. Então nós temos aqui, ó, a distância d do observador até o Sol. E o que nós queremos saber é esse ângulo aqui, ó, quanto que o Sol vai precisar ficar acima do horizonte para superar a altitude da Lua no zênite. Bom, vamos então levantar os dados aqui. Primeira coisa, valor de H. 378.032 km. Fácil de calcular, porque eu peguei a distância do centro da Terra ao centro da Lua e subtraí o raio da Terra. Certo? Então, 384.403 menos 6371 km, que é o raio da Terra. Deu esse valor aí. E a distância do observador ao Sol é a distância média da Terra ao Sol, que seria a unidade astronômica. Né? Então, fica bem fácil calcular o valor de θ usando a função seno, porque nós temos o cateto oposto
a θ, né? E temos a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo θ é H e a hipotenusa é D. Então, nós temos, pela definição, que o seno de θ é H sobre D. Daí, nós vamos fazer a função inversa para calcular o θ. Se o seno de θ é H sobre D, θ vai ser o arco cujo seno é H sobre D. Substituindo os valores, fica assim, nós temos uma divisão, fazendo a divisão dá esse valor aí, e calculando o arco-seno em graus, né, aplicando a função arco-seno, para ter resultado em graus, nós encontramos para θ 0,1447859 grau. Tá? Como cada grau tem 60 minutos, se eu multiplicar esse número aqui por 60, eu vou ter o mesmo valor em minutos de grau. Tá? Fazendo essa continha aí, vai dar 8,7 minutos. Olhem que interessante. Basta que o Sol esteja com o centro dele 8,7 minutos de ângulo acima do horizonte para ele começar a superar a altitude da Lua. Então, olha como a gente pode ficar enganado olhando a natureza assim, né? Nós vamos ver o Sol ali pertinho do horizonte, a certeza que nós temos é que falta muito para ele superar a altitude da Lua. No entanto, é um grande engano. Bom, vamos tirar esse númerozinho aqui para a esquerda, olhem só. Vamos desenhar aqui nesse canto. Olha o que seria o Sol com o centro exatamente na linha do horizonte. Tá? 0 grau de elevação. O que seria 8,7 minutos de grau? Olhem aqui. Bastaria que o Sol estivesse assim, nessa posição física, ele já estaria superando a Lua em altitude. Perceberam como é fácil a gente se enganar? Aqui só tem um problema. Nós sabemos que a refração atmosférica eleva a imagem do Sol. Então, embora o Sol verdadeiro esteja aí, nós vamos ver o Sol aqui. É isso que a refração faz com ele, perto do horizonte. Ok? Então, viram como é estranho? É um Sol baixo, consegue superar aquela altitude da Lua no zênite. Vamos colocar aqui um observador olhando para o lado leste. O Sol acabou de nascer, então a luz do Sol vai chegar aos olhos do observador quase rasante, né? Quase paralela ao solo. Bom, a Lua estará um pouco aqui atrás do observador, ele não estará vendo a Lua. Tá? Então vamos ver aqui. O observador nota que o Sol acabou de nascer e está a uma elevação ainda baixa em relação ao plano horizontal em que ele pisa. O que fica na mente dele é a suposição de que o Sol está perto do chão. É aí que está a ilusão. O Sol já superou a altitude da Lua, mas não é o que a mente inconsciente do observador vai captar. Tá? O que o observador sente, no fundo, é que o Sol está ali onde ele vê, perto do horizonte, o que não é verdade. Aí o que ele imagina? Que a luz solar está iluminando a Lua, sim, desse modo. Mas isso é falso, porque o Sol não está ali, o Sol está muito longe. Influenciado pela visualização do Sol perto do horizonte, o observador passa a supor que o Sol esteja muito mais baixo do que a Lua e que ela deveria ser iluminada por baixo. Mas o que acontece na verdade? Olha aqui, o Sol está tão longe que os raios que vêm dele iluminam a Terra e a Lua com o mesmo ângulo praticamente. Então, este é o fato. E o que vai acontecer?
Na realidade, o Sol está tão distante que sua luz chega à Terra e à Lua com raios praticamente paralelos, causando uma iluminação da Lua um pouco por cima. Aí o observador quer ver a Lua, o que ele faz? Olhando para o leste, ele não estava vendo a Lua. Por uma razão de comodidade, ele vira para o lado oeste e levanta a cabeça. Como vocês acham que ele vai ver a Lua? Iluminada por baixo ou por cima? Para ver a Lua de um modo cômodo, o observador se vira para o lado oeste, eleva seus olhos e julga que a Lua está iluminada por cima, parecendo incompatível com a suposta posição muito baixa do Sol. Perceberam o problema? Foi o giro do corpo do observador que inverteu a posição da Lua. Se ele se deslocar para fora da Terra, esquecer a Terra, tudo se encaixa com perfeição. Olhem só, vamos imaginar que ele consiga se posicionar assim, flutuando, né, desse modo aí, esquecendo da Terra, pensando somente nele, no Sol e na Lua. Olha, ele vai olhar para a Lua assim. Qual seria a conclusão dele? A Lua está exatamente à minha frente, o Sol está exatamente abaixo dos meus pés e a Lua está iluminada por baixo, o que é perfeitamente compatível com a posição do Sol. Quem estranhar, vire a cabeça para a esquerda de modo a enxergar o observador de pé. Vocês vão ver que tudo se encaixa com perfeição. E se ele ficasse inclinado assim, será que a situação inverteria e daria tudo errado? Olhem só, ele está olhando para a Lua assim. Qual é a conclusão dele? A Lua está exatamente à minha frente, o Sol está exatamente acima da minha cabeça e a Lua está iluminada por cima, o que é perfeitamente compatível com a posição do Sol. Viram? Que interessante. Aqui está a primeira imagem de um vídeo que eu fiz. Eu peguei alguns quadros, tá? Então, com imagens verdadeiras, vamos ver o mesmo problema, tá? O observador fica de frente para o lado leste e imagina que o Sol esteja abaixo. O observador olha para o lado oeste, querendo ver a Lua de um modo cômodo. Ele ficou de costas para o Sol. O observador levanta a cabeça e nota que a parte iluminada da Lua é de cima. Pronto, está aí o problema. Ele viu o Sol baixo, está vendo a Lua iluminada por cima. Tudo vai parecer que existe uma conspiração mundial nos enganando de que é o Sol que ilumina a Lua. Porém, olhem só, o observador fica novamente de frente para o lado leste e vai procurar a Lua sem girar o corpo. Quando ele levanta a cabeça, olha o que acontece. O observador levanta a cabeça e nota que a parte iluminada da Lua é a de baixo. Pronto, a ilusão foi desfeita. Conclusão. O observador criou uma situação estranha porque comparou duas visualizações feitas em sentidos opostos. Ele olhou para o lado leste e concluiu que o Sol nascente estava perto do chão. Ao observar a Lua, ele virou-se para o lado oeste, causando uma inversão na aparência da Lua. Ao ver a Lua com a parte de cima iluminada, a lembrança do Sol perto do chão criou o conflito. Se ele tivesse olhado para a Lua quando estava voltado para o lado leste, não teria estranhado a posição da face lunar iluminada, a qual se mostraria como sendo a de baixo. Nenhuma ilusão teria sido criada. Então é essa a minha ideia. O que foi apresentado aqui foi um caso da Lua diurna, mas também acontece com a Lua noturna perto do quarto crescente, tá? Eu analisei este caso específico porque foi ele que foi me apresentado como sendo uma coisa muito estranha.
como vocês estão vendo, é só uma ilusão, ok? Então é isso aí, por hoje é só, até meu próximo vídeo.